no livro do profeta Daniel, para a leitura do capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Eu lerei inicialmente o versículo 37 para vos falar sobre o dono do mundo. Daniel, capítulo 4, versículo 37. Haverá uma reunião dos líderes dessas frentes que atuarão aqui no dia 12, após o culto, uma breve reunião com esses líderes. Daniel, capítulo 4, versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Louvado seja o Senhor Deus, o dono desta palavra. Ó Deus, nós estamos aqui em Tua presença, felizes por podermos Te glorificar, mas precisamos, meu Deus, de direção para a nossa vida, e a Tua palavra é a lâmpada que ilumina os nossos pés, é a luz que ilumina os nossos caminhos, e que ilumines o nosso coração nesta noite. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Podem sentar-se, meus irmãos. Insanidade, inconsequência, certamente são os sentimentos que dominaram o coração de Satanás, quando ainda era um anjo no céu, ainda na eternidade, antes que o tempo fosse instituído, quando em seu coração julgou ser possível assentar-se no trono de Deus, tendo subido até as mais altas posições, e ali receber dos demais anjos louvor e adoração. Insanidade, inconsequência. Um pastor veterano, falando a um outro pastor, disse sobre Satanás e esse episódio: burrice. Como é que alguém gozando da presença do Deus Todo-Poderoso e sendo testemunha ocular da esfera espiritual e de tudo o que ela contém, pode deixar esse privilégio por causa de vaidade, por causa de prepotência, por causa de presunção? Dizia o velho pastor: burrice. Bem, esse mesmo Satanás, agora incorporado em uma serpente, fala com Eva e começa a argumentar a ela sobre as razões pelas quais ela e o seu esposo deveriam tomar do fruto que Deus proibira que comessem e comê-lo. Insanidade, inconsequência. Sereis como Deus. O sentimento que dominava o coração de Satanás na eternidade, desejoso de ser como Deus e receber a adoração que é exclusiva a Deus, foi despertado no coração da mulher e também despertado no coração do homem. E eles preferiram acreditar na palavra da serpente, a crer na palavra que não falha, na palavra veraz, verdadeira, que é a palavra de Deus. E este sentimento
que dominou o coração de nossos pais, segundo a carne, no jardim, e fê-los cair. Ele também domina o coração dos seres humanos ao longo da história. Porque todos nós, em medida maior ou menor, gostamos de aplauso, gostamos de elogio. E o que é louvor se não elogio? Gostamos de posições de destaque, gostamos de ter a atenção das pessoas, todos nós, em maior ou menor medida. E não deixe que o seu coração enganoso, como o meu coração é, a Bíblia assim o diz, o leve a pensar que você não tem esse tipo de pensamento, que não tem esse tipo de vaidade. Todo ser humano tem. Tanto é que a humanidade esforça-se para viver sem Deus, para viver sem a autoridade de Deus sobre sua vida. A humanidade quer ter o controle, a humanidade quer decidir os seus próprios caminhos, a sua própria maneira de viver. Sim, todos nós, seres humanos, somos, em última análise, orgulhosos, egocêntricos. Nós só pensamos em nós. Quando pensamos estar fazendo algo em prol do bem de alguém, se examinarmos com cuidado, estaremos, na verdade, procurando algum tipo de promoção. E eu estou me referindo à nossa natureza carnal, eu não estou me referindo à nossa natureza redimida, que quer agradar a Deus, e em tudo que faz quer glorificar a Deus. Mas o velho homem não. Ele vive tentando nos convencer que devemos ter o protagonismo da nossa vida. Sereis como Deus. Há um esforço da sociedade moderna para se organizar de tal forma a subsistir de uma maneira, como vou dizer, próspera, equilibrada. É um grande esforço. É esforço dos séculos. Sociedades que se desenvolvem querem ter uma democracia forte, querem ter uma ordem que seja seguida, ou seja, essa sociedade andar dentro de limites mínimos para que possa coexistir de uma maneira harmônica, pacífica e próspera. Eles também esperam que não só haja nessa sociedade ordem e democracia, mas também eles desejam segurança, que ninguém pegue o que é do outro, que as pessoas tenham o bastante para viver, sem ter que olhar para o que o outro tem, desejar o que o outro tem e efetivamente tirar aquilo que o outro tem. São pilares. O que acontece é que, na prática, essas sociedades não conseguem ter de maneira igualitária democracia, ordem e segurança. É como cobrir-se com um cobertor curto. Os pés ficam de fora. Aí cobre os pés. E a parte superior do corpo fica de fora. É uma conta que não fecha. Aqueles que têm uma democracia muito forte, nem sempre conseguem ter ordem na mesma medida. Ou aqueles que têm ordem, nem sempre conseguem ter, de fato, segurança no mesmo patamar. Quando eles têm uma coisa, falta outra, porque a vida é imperfeita. Essa vida é dominada pelo pecado, é contaminada pelo pecado. E quando se trata de pecado, as coisas são
desiguais, não fecham, não há equilíbrio, não há condições. Vejamos nós, remidos pelo sangue de Jesus, nós travamos uma batalha diária. Aquela batalha que lá no livro ou na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 7, descreveu. E ele dizia de si mesmo: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer não faço, e pasmem, eu percebo que já fiz o mal. Eu tento fazer o bem, mas sou flagrado por mim mesmo, fazendo o mal. É a ideia de que às vezes acertamos, e graças a Deus por isso. Mas outras erramos, falhamos. E quando pensamos que estamos nos tornando pessoas melhores, logo escorregamos e caímos. Essa é a dinâmica da vida humana, decaída, pecaminosa. E quando fazemos o mal, analise com cuidado e com critério. Quando fazemos o mal, é para o nosso prazer. É porque há muito prazer pessoal envolvido. Não é prazer para o outro, é prazer para nós mesmos. Se com honestidade pensarmos, é isso. Aquilo que nos dá prazer em si mesmo é mal. Mas aquilo que dá prazer a Deus, que fazemos, também nos dá prazer. A questão é que não é um prazer egoísta, é um prazer que abençoa. E é um prazer que não só abençoa pessoas, mas que agrada a Deus. Eu fico pensando diante desse quadro, dessa sociedade mundial que não consegue se equilibrar de jeito nenhum. Será que existe proteção para nós? Será que nós podemos um dia nos sentirmos seguros? Na mão de quem nós estamos, irmãos? Nossos ilustres parlamentares, quer sejam no âmbito municipal, estadual ou federal, nos dirão: nós estamos fazendo leis, e, portanto, nós vamos regular através dessas leis as coisas por aqui para termos esse esperado equilíbrio. Os notáveis membros do Executivo Federal, estadual, municipal, dirão: nós é que fazemos as coisas acontecerem, nós assinaremos decretos e para que busquemos esse equilíbrio tão esperado. Os ilibados membros do judiciário, nas várias instâncias, dirão: nós somos guardiões da legalidade e nós faremos de tudo para que as leis que propõem esse equilíbrio sejam de fato obedecidas. Vocês perceberam que para todos esses grupos eu fui absolutamente irônico com os predicados que usei aqui, com os adjetivos que usei. Eu acho que você percebeu, eu espero que sim, porque foi irônico mesmo. Eles não vão conseguir fazer isso. Os órgãos de segurança nacional, as Forças Armadas, as polícias, em suas várias divisões, dirão: somos nós que mantemos a ordem do nosso povo, e esse é o nosso objetivo para que esse equilíbrio aconteça. E entram até, irmãos, pasmem, em se tratando de Brasil, as organizações criminosas, em suas várias facções, algumas delas que nós conhecemos. E eles dirão: é o seguinte, nós é que mandamos aqui, nós é que dominamos aqui, nós temos o poder financeiro, nós temos muita gente lá de cima nas nossas mãos, e nós é que determinamos como é que as coisas devem ser e como as coisas podem ser.
Nós decidimos quem vive e quem morre. Vocês vejam que em alguns lugares dominados pelo tráfico, existe o tribunal do crime. E alguém que roubou dentro daquela comunidade é julgado e condenado à morte. Outros são espancados até a beira da morte. Mas esse tipo de atitude também não traz o esperado equilíbrio para a nossa sociedade. Os empresários, as grandes indústrias, corporações dirão, nós temos, ou melhor, nós é que dirigimos as coisas de fato. O dinheiro é que manda, irmãos. O dinheiro é que manda, no final de tudo é dinheiro. E eles dirão, nós é que dirigimos as coisas. Porque nós temos o dinheiro, e quem tem o dinheiro tem o poder. Ele tem a capacidade de comprar pessoas. E eles dirão, nós temos empregados. E nós podemos iniciar determinadas ações na sociedade para trazer esse tipo de equilíbrio. Mas quando nós perguntamos, nas mãos de quem estamos, lendo as Escrituras, a resposta que ela nos dá é que o mundo, que o céu, que os seres humanos, que as coisas conhecidas e desconhecidas, que o universo, que tudo está nas mãos de Deus. Se perguntássemos a Moisés, o grande libertador, ele diria, tudo está nas mãos de Deus, eu sou testemunha disso. Se perguntássemos aos profetas, aos apóstolos, eles diriam, com certeza, sem dúvida, tudo está nas mãos de Deus, Ele é o soberano. Se perguntarmos aos grandes poderosos da história, os faraós, os czares, se perguntarmos a Alexandre o Grande, se perguntarmos aos grandes poderosos que marcaram a história, todos eles dirão, tudo está nas mãos de Deus, nós somos testemunhas, porque passamos pela morte e constatamos, sem dúvida alguma, o soberano sobre tudo e sobre todos é o Senhor Deus. Ele reina. Ele é o dono do mundo. Nós somos tentados e algumas vezes acreditamos, enganados pelo nosso coração, que nós somos o dono do mundo. É uma expressão popular que diz, tem o rei na barriga. Os mais jovens dizem, se acha. Em primeiro lugar, aos que se veem como donos do mundo, eu quero dizer que nada eles provarão, nada mais, do que uma fugaz ilusão. Nabucodonosor é o homem em questão na história narrada por Daniel. Ele achava que viveria muito e que ninguém julgaria os seus atos. Era um homem tão importante. 4 livros da Bíblia, Jeremias, 2 Reis, 2 Crônicas e Daniel, falam sobre ele, citam a sua presença no mundo. Nabucodonosor II, filho de Nabupolazar. Alguém grávida aqui para pôr um nome bonito no seu filho? Um nome encontrado em 500 contratos feitos por escavadores. 500 contratos encontrados tinham o nome de Nabucodonosor durante os seus 43 anos de reinado. 30 citações em tábuas de barro
de várias autoridades do mundo daquela época, citando Nabucodonosor e o seu poderio. E o nome, aos nossos ouvidos ocidentais, não é bonito, Nabucodonosor, mas o significado é o guardião da terra. É o dono do mundo. O dono do mundo, Nabucodonosor. Nenhum oponente naquela época fez frente a Nabucodonosor. O seu domínio se estendeu do Eufrates até o Nilo. Impérios caíram diante de Nabucodonosor. Não havia cidade que não conhecesse a fúria e a violência desse grande líder. Ele invadiu Nínive, subjugou o Egito e, pasmem, inclusive Judá, o reino do sul, o povo de Deus. Ele foi um grande edificador. Os muros da Babilônia eram duplos. Era uma engenharia extraordinária, os famosos jardins suspensos. Era uma das maravilhas do mundo daquele tempo. Havia uma avenida lindíssima, chamada Avenida da Procissão, iluminada, pomposa, lindíssima. Eram 24 quilômetros de extensão, a cidade tinha, mas muito imponente, muito rica. O palácio, construído em homenagem à esposa de Nabucodonosor. Ele era um homem romântico. E além dos caldeus, aquela cidade era habitada por nobres de várias partes do mundo, de lugares conquistados pelo Império Babilônico. Eles traziam o suprassumo. Aquelas pessoas que eram fenômenos dentro daqueles países, daquelas culturas, daquelas sociedades, eles eram trazidos. É mais ou menos o que a América do Norte fez com o fim da Segunda Guerra Mundial. Aqueles judeus com uma capacidade intelectual avantajada foram todos trazidos para os Estados Unidos. Isso enriqueceu, em termos tecnológicos, em muito aquela nação. Nabucodonosor usou essa estratégia, e nós sabemos, Daniel, os seus 3 amigos, e outros que foram trazidos para a Babilônia, quando o Reino do Sul foi invadido. Esse homem se achava imbatível, ninguém conseguia conter esse rolo compressor chamado Babilônia. Mas Nabucodonosor tinha um problema. E o problema tinha a ver com a sua mente, tinha a ver com a sua noite, tinha a ver com os sonhos que ele tinha. Não poucas vezes acordava apavorado, com pesadelos que tinha. E um outro agravante, ele não lembrava do que sonhava. Você já pensou? Ele acordava em pânico, mas não lembrava o que exatamente tinha sonhado. E ele chamava os seus sábios, os seus adivinhos, os feiticeiros. Ele chamava uma turma que olhava para as estrelas para tentar dizer a ele o que é que ele tinha sonhado e qual o significado do seu sonho, sob pena de morte. Eles diziam, mas a gente nem sabe o que o senhor sonhou, muito menos qual o significado do sonho. Pois é, vocês vão morrer se vocês não me disserem. Não me explicaram. E, de fato, o que o rei pedia era uma coisa muito séria e muito difícil. Mas Deus revelou a Daniel o sonho. Capítulo 2, versículo 22. No
nos diz que Deus revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Deus revelou o sonho a Daniel e revelou o significado desse sonho. Olha, ó rei, o Senhor sonhou com uma estátua muito grande. A cabeça dessa estátua era de ouro. O peito e os braços eram de prata. A cintura e as pernas eram de bronze. E os pés eram misturados, barro e também ferro. E de repente uma pedra lançada, não se sabe de onde, vinha e atingia a estátua. Pelos pés, e ela desabava. E o rei gostou tanto desse sonho. É como nós muitas vezes fazemos, a gente só ouve o que interessa. E aí o rei disse, olha, esse negócio de estátua é uma boa ideia. E mandou construir uma estátua, 27 metros de altura, 3 de largura. Colocou num lugar de destaque. E havia as horas do dia em que as pessoas que passassem por ali, elas deveriam se curvar diante da estátua. Irmãos, quem pensa ser o dono do mundo, está correndo atrás do vento. É uma grande ilusão. A satisfação verdadeira na vida, a gente só tem não quando tem. A gente só tem não quando alcança. A gente só tem não quando ocupa um posto importante. A gente só tem quando tem a Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. Não vire as costas para Deus. Não ache que Deus é dispensável. Você pode ter no coração uma estátua que é uma reprodução da sua personalidade. Pode ter um trono no seu coração, de onde você reina sobre o seu pequeno mundo. Saiba que isso é uma grande ilusão. E o dono do mundo e aquele que reina é o Senhor Deus. Em segundo lugar, aos que se veem como donos do mundo, nada mais provarão, não só do que ilusão, mas também de uma dura desilusão. Tenho dito aqui algumas vezes que desiludido é uma pessoa sem ilusão. Desiludido é uma pessoa que tem os pés no chão e uma visão clara da realidade. Nesse aspecto, desilusão é coisa boa. Você enxergar a realidade. O iludido acha que está com tudo e não está prosa. O desiludido, o consciente, diz o que aquele publicano disse no templo: ser propício a mim, pecador. Esse é o desiludido. Agora é um caminho para que Nabucodonosor saia da ilusão e caia na desilusão. Porque ele teve um segundo sonho, capítulo 4, versículo de 10 a 17. Vamos ler? E ele diz: eis que as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, e crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra, e a sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a sua carne se mantinha dela. E estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que
que um vigia, um santo, desceu do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Que sonho é esse? Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Coisa! Nabucodonosor, você é uma grande árvore. Todos os animais ficam debaixo da sua sombra, eles dependem dela. Até as aves fazem ninhos sobre você. Mas um dia essa árvore vai ser cortada. 7 tempos aqui são 4 estações, é 1 ano. E Nabucodonosor ouviu aquilo e recebeu aquela palavra como Faraó. Lembram semana passada a mensagem? Faraó disse: quem é esse Deus? Eu nem conheço esse Deus. Que esse Deus mandando o povo ir lá no deserto, fazer uma festa em adoração a ele? Que conversa é essa? A interpretação daquele sonho foi um golpe de morte na empáfia de Nabucodonosor. Ou seja, ele vai deixar os lençóis de linho, a cama de marfim, ele vai deixar a coroa cravejada de diamantes, ele vai deixar as vestes lindíssimas, muito caras, ele vai deixar de ser reverenciado pelos seus súditos, ele vai perder o seu trono de ouro. E no outro dia, não aconteceu nada. E no dia seguinte, não aconteceu nada. E essa é a sensação que a gente tem quando está em pecado e não acontece nada. Está tudo bem. Deus não está vendo. Deus não está ligando para isso. Deus não está nem percebendo esse negócio. Nenhum astrólogo, nenhum adivinho, nenhum sábio da corte de Nabucodonosor poderia ajudá-lo nisso. Todo o exército não poderia ajudá-lo a impedir isso. Todo o dinheiro, toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata. Apenas Deus podia impedir isso se Nabucodonosor se quebrantasse. Mas ele não se quebrantou. E olha que Deus deu essa chance, capítulo 4, versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. 12 meses se passaram em nada, mas Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Um dia, Nabucodonosor vai à sacada do seu palácio, ele vê toda essa grandeza. E ele pensa, capítulo 4, verso 30. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com toda a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó Nabucodonosor, passou de ti o reino. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que no dia que no nosso orgulho nós ouvirmos a voz de Deus assim, nós vamos ficar prostrados.
Ele caiu como um bicho. E passou a viver como um bicho. Boiantropia é o nome dessa doença. É uma doença categorizada pela psiquiatria. Existem relatos e relatos e relatos de casos de gente que sofreu disso aqui. Mas que sofreu isso aqui pela intervenção de Deus, do juiz de Deus, que nós sabemos é só Nabucodonosor. Que Deus enverga os governantes soberbos. Deus humilha os corações orgulhosos. Deus tira as forças daquele que não reconhece o soberano e que não dá glória ao seu nome. Hebreus 10:31 diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E nós vemos muita gente vivendo como dono do mundo, como dono da sua vida, como soberano de si mesmo. Eu não me importa o que pensam, eu não me importa o que digam, nada me importa, contanto que eu tenha o meu prazer, contanto que a minha satisfação esteja garantida. Não importam os outros, não importa como é que a minha esposa vai se sentir, não importa o que meu marido vai pensar, não importa o que as pessoas vão dizer. A soberba humana encontrará inevitavelmente o juízo de Deus. Eu preciso ler, irmãos, a palavra de Deus. 2 de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 10. Deus me mandou ler isso aqui. Eu preciso ler. Eu sei que você não vai ficar preocupado se eu passar 10 minutos do seu tempo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, Nabucodonosor ficou assim, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. A soberba humana encontrará com certeza o juízo de Deus. Aos orgulhosos, aos amantes de si mesmos, aos donos de seus próprios mundos, aos que se veem de uma maneira maior do que de fato são. A palavra de Deus para nós é arrependei-vos. A palavra de Deus para nós é quebrantai-vos. A palavra de Deus para nós é abandonai o pecado. A palavra de Deus para nós é buscai ao Senhor. A palavra de Deus para nós é andai em seus caminhos. A palavra de Deus é para nós. E louvado seja Deus quando Deus traz uma palavra para nós. Porque será muito triste quando essa palavra for contra nós. Mas por fim, aos que se veem como donos do mundo, nada mais provarão do que uma clara e inequívoca constatação. E Nabucodonosor constatou que Deus é o único dono do mundo. Não é do meu jeito. Não é do seu jeito.
é do jeito de Deus. E isso tem que estar para muito além das minhas e das suas palavras. Porque passados os 7 tempos, Nabucodonosor foi visitado por Deus. E Deus o curou. Mas Deus o curou porque ele se humilhou. Versículo 34, capítulo 4 de Daniel. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-se a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus. De geração em geração, os poderosos passam, eles morrem, viram memória, viram história. Mas o dono do mundo permanece soberano. Agora notem, Nabucodonosor olhou para o céu. Foi isso que o quebrou. Enquanto a gente olha para a terra, enquanto a gente olha para dentro da gente, nós nos tornamos autocentrados. Mas quando tiramos os olhos de nós, quando tiramos os olhos da terra, e quando colocamos os olhos no céu, o que a gente vê para que nos quebrantemos? Em primeiro lugar, nós vemos o trono da glória de Deus. Sim, irmãos. Porque o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus está no trono. E à sua destra está o seu Filho, nosso amado Salvador. Os homens estão fazendo o que querem. E enganoso o coração deles. Eles andam na sua soberba. As nações se esquecem de Deus. Os poderosos blasfemam contra Deus. A sociedade pratica coisas que são repugnantes aos olhos de Deus. Eles estão cegos, nós estamos sofrendo por isso. Pela nossa obstinada obsessão em reinarmos, em sermos os donos da história e termos as rédeas da história. Mas quem olha para o alto vê o que Estevão viu. Os céus abertos e o Senhor Deus e seu Filho Jesus no trono. Ele está no trono, ele continua reinando. O que vemos quando olhamos para o céu? Não só o trono da glória, Mateus 25, 31, mas também o trono da graça. Hebreus capítulo 4, verso 16. É um trono que está aberto para que aquele que se arrepende se aproxime e receba do Senhor a graça. O perdão como Nabucodonosor recebeu. E eu não conheço você que me acompanha pela internet, mas não importa a sua vida. E alguém aqui, não importa que vida você tem levado. Deus é um Deus de toda graça. E se você se arrepender, vai encontrar dele o perdão dos seus pecados e a certeza da vida eterna. A você, irmão, que porventura foi dominado por esse orgulho que te afastou de Deus, pois em Deus há perdão, o trono da graça dele está à sua disposição. Aproxime-se, arrependido, quebrantado, porque é um coração quebrantado, Deus não despreza. Mas esse trono também, ele não só é trono de glória e de graça, mas ele é trono da justiça de Deus. Salmo 97, versículo 2, a palavra de Deus assim nos diz: nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Irmãos, um dia, grandes e pequenos haverão de comparecer diante de Deus.
e eles receberão a paga das mãos do Senhor, conforme as suas obras. Que zombem do nome de Deus. Nós não. Nós tememos a Deus. Nós sabemos quem Deus é. Que andem segundo os seus próprios corações. Nós não. Nós sabemos quem é o Senhor. Nós não brincamos com o Senhor. Nós tememos ao Senhor. Nós levamos o nosso Deus a sério. E essa é a resposta que o soberano espera receber de nós. Uma resposta de temor sincero, porque nós não podemos viver de qualquer jeito. Apocalipse 22, 21. Uma resposta de amor obediente, porque há compromissos envolvidos no nosso relacionamento com Deus. 1 de João 5, verso 3. E uma resposta de submissão ardorosa, que os salvos reinarão pelos séculos dos séculos. Mateus 10, verso 32. Um dia o mundo vai saber que vale a pena ter a Deus como Senhor da sua vida. O problema é que eles vão saber da pior forma possível. Porque não há nenhum incrédulo no inferno. Todos são mais crentes do que nós. Porém, perdidos, condenados ao fogo eterno, naquele lugar de onde não se pode sair. Por isso, Nabucodonosor tratou de acertar as suas contas com Deus. E encerro onde comecei. Verso 37, capítulo 4, Daniel. Vamos ler juntos? Daniel 4, 37. Que o mundo que me acompanha pela internet ouça a palavra de Deus. Daniel 4, 37. Vamos ler? Bem forte. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Agora fique em pé com a sua Bíblia. Você vai ler novamente e eu também. Mas em vez de Nabucodonosor, ponha o seu nome lá. Ponha o seu nome lá. E diga isso com todo o seu coração e eu da mesma forma. No temor e no tremor do Senhor. Vamos juntos? Agora, pois, eu, Ebenezer, louvo, exalço, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nós reconhecemos, meu Deus, que o Senhor é o dono de tudo. Nós reconhecemos que o Senhor é o soberano. Nós não confiamos, meu Deus, no nosso presidente. Não confiamos, meu Pai, nos candidatos que pleiteiam seu cargo. Nós não confiamos em carros e em cavalos. Meu Deus, a nossa confiança está no Senhor. Nós faremos menção do nome do Senhor. Louvado seja o teu santo e bendito